Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal com o Paulo Musi, que ficou irado, cheio de conteúdo. Eu vi que vocês gostaram muito daquela outra parte que eu postei na quinta-feira, mas tem alguns avisos que eu tenho que dar sobre esse vídeo. Primeiro tio daqui, eu burro, pode me xingar mesmo que eu fiquei puto. Eu deixei o Skype filmando do jeito diferente e acabou não pegando, não filmando o Paulo nessa parte. Então só tem o áudio dele, mas de qualquer forma tá muito legal. Eu fiz funcionar, coloquei todas as imagens na tela que precisavam ser colocadas. E vocês vão gostar muito do conteúdo dessa conversa, tenho certeza. Nessa conversa a gente falou mais sobre quem ele é, a história do Paulo Musi e alguns segredos, né, pro sucesso e tudo mais. Uma coisa mais pessoal, mais profissional, ficou bem legal. E pra você que quer ouvir a conversa inteirinha de cabo a rabo, só o áudio mesmo, você pode baixar o MP3 da conversa, beleza? Eu deixei o áudio disponível aí pra download no link da descrição, então vai lá, acessa e baixa. E não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e dar joinha aí nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o vídeo, o canal e também um feedback pra mim e pro Paulo saber se vocês gostaram ou não e talvez fazer mais coisas no futuro. E último aviso aqui, hoje é o último dia de comprar o livro da Dieta Flexível com 30% de desconto, então é isso aí, tamo junto, falei demais e bora pro vídeo. Então galera, eu tô aqui hoje com o Paulo Musi, tô um pouco nervoso, cara, meu coração tá batendo um pouquinho rápido aqui, porque realmente eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e acredito que todos os meus inscritos também têm uma grande admiração. Você é um cara muito respeitado aí no nosso esporte, você conquistou várias coisas e todo mundo deve ter você ali como uma inspiração, tanto quanto físico, tanto como intelectual, como uma pessoa muito humilde, né? Eu já queria agradecer você por disponibilizar esse tempo, que eu sei que seu dia é completamente corrido, para dar essa entrevista aqui. Eu vou tentar fazer ela um pouco mais curta, para não tirar muito do seu tempo. Cara, fica tranquilo. Então... Falei, a gente tá quarta-feira, pós-Arnold Classics, quem tinha que ganhar ganhou, quem tem que treinar agora pra semana já tá orientado. Vambora, vamos trocar ideia, vai ser legal. Perfeito, perfeito. Legal então, cara. Eu só queria aqui bater um papo. Eu sou um cara que eu falo muito, então eu vou tentar ouvir mais dessa vez para absorver aí todos os conhecimentos seu. Eu sei que nesse mundo a gente tem várias teorias diferentes, vários experts com opiniões diferentes, né, em várias coisas. Então eu quero ouvir um pouco do seu lado, do seu pensamento de algumas coisas. E acho que vai ser bem legal. Então vamos começar aí com você se introduzindo. Acredito que todo mundo já sabe quem você é, mas então tenta talvez ir um pouquinho além, falar um pouco por que você escolheu trabalhar com atletas, o que te atraiu no esporte do fisiculturismo, esse tipo de coisa, um pouco do background da sua vida, e se você quiser falar um hobby, alguma coisa que as pessoas não sabem que você gosta de fazer, além, né, de treinar e tudo mais. Bom, meu nome é Paulo Musi, eu sou formado em medicina. Eu fiz a minha formação inteira dedicada para o esporte. No começo da minha formação, quando eu achava que ia trabalhar com esporte, eu achava que ia trabalhar com esporte de time, com futebol, com basquete. Eu gostava do esporte pelo esporte mesmo, e fisiculturismo era uma coisa que eu gostava para mim. E eu decididamente não queria transformar em trabalho. Mas aí o que acontece? Conforme eu fui pegando experiência profissional, eu comecei a olhar e perceber que o pessoal que trabalhava, por exemplo, com esporte profissional, ele trabalhava com atletas que queriam fazer o mínimo necessário para vencer. E quando a gente lida com culturista, é o cara que quer fazer o máximo necessário para ele ter a segurança de que ele vencerá. Isso muda muito a perspectiva, cara. E isso muda a forma que a pessoa trata o seu trabalho. E quando você escolhe uma coisa para fazer da sua vida, a pergunta não é quanto você vai ganhar com isso, mas o quanto isso vai te trazer satisfação. Porque pode te pagar, sei lá, R$1 milhão. Só que se o cara te tratar mal, vai ser R$1 milhão mais sem valor que você vai ter. E nada que você possa comprar com isso vai ser capaz de fazer com que você tolere o dia a dia de caca que você vai ter. Agora, se você ganhar R$1 para cada pessoa que reconhecer o esforço que você coloca, a importância do seu raciocínio, cara, é a maior riqueza que você tem. Eu nunca tive porra nenhuma, entendeu? Nunca me faltou nada, né? Eu sou de uma família de classe média, meu pai
é professor de física, né, da física, física teórica, né, não física do colegial, física de faculdade, então ele tem umas conversas muito malucas. Minha mãe era artista plástica, aí depois ela me acompanhou nos estudos, então quando eu passei na faculdade ela passou em pedagogia, depois quando eu estava terminando a faculdade ela decidiu que ela ia fazer o sonho da vida dela, que era psicologia, e aí ela foi fazendo faculdade também. Hoje eu tenho um pai que continua sendo professor de física e minha mãe que se tornou professora de psicologia. E a gente sempre teve uma vida no limite daquilo que era necessário, nunca me sobrou nada. Mas como eu te falei, nunca me faltou, tá? E eu acho que eles souberam incutir em mim valores que fizessem com que eu fosse capaz de lutar por aquilo que eu quisesse. E eu entender que eles me dariam tudo que fosse necessário, mas se eu quisesse buscar algo mais, que isso seria da minha responsabilidade. Meu primeiro chute na bunda da vida, quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer medicina, ele falou assim, parabéns, tudo de bom, eu não tenho dinheiro para te pagar faculdade particular, beleza? Boa sorte. Beleza, vamos aí, vamos brigar, o que a gente tem que fazer, o que é para comer? E eu acho que, de certa forma, cara, o fisiculturismo ele tem a ver com isso. Você não pode medir o empenho que você tem. Você se empenha ao máximo, porque na realidade não existe meia repetição, não existe meia carga. O que existe na realidade é o esforço máximo e a perspectiva de que a partir deste esforço máximo o melhor resultado físico será alcançado. E é uma coisa muito intangível ao mesmo tempo, porque às vezes o seu esforço máximo ele vai contra aquilo que o seu corpo é capaz de tolerar como informação. E essa questão de entender o fisiculturismo como uma informação me fascina, porque para o atleta comum, o exercício físico é uma forma de realizar mais exercício. Não sei se você concorda comigo, mas o cara que corre 100 metros, ele vai treinar para conseguir correr cada vez mais rápido, é mensurável. O cara que joga, por exemplo, uma partida de futebol, ele vai se especializar em tentar ser o mais atlético possível dentro de uma situação onde ele consiga manter a habilidade dele intacta. E nessa situação, o que você vai descobrir é que talvez chegue um momento onde a capacidade atlética dele faça com que ele tenha uma não sincronização com o time que ele joga. Se o cara estiver voando muito, o passe vai ser mais curto, o passe vai ser mais longo, ou então ele vai jogar sozinho pelo time, ou então ele não vai conseguir jogar no tempo que o time tem para jogar. E aí você começa a criar uma situação onde você precisa de uma homogeneidade. E aí, vamos acelerar um pouquinho o tempo, eu te falo hoje. Eu tive a comprovação disso quando eu atendi um jogador de um time, ele é um goleiro de um time profissional aqui de São Paulo, e eles não podem divulgar que eles são acompanhados por outros profissionais que não os profissionais do time, tá? Não podem. A pessoa vinha aqui, esse cara ele vinha aqui fora do horário normal de atendimento, assim, completamente no melhor sigilo possível, mas dentro do bom senso e sem alarde, né? E o que ele falava para mim? Ele falou, Paulo, é muito difícil você crescer profissionalmente quando o seu treinador vira para você e fala assim, não, tá bom o que você está fazendo, para que você quer ir além? Fisiculturismo tem isso, Caio. Você busca o além absolutamente em todo o exercício que você faz, em toda repetição. Você está buscando aquele além que você acha que você não teria. Que é uma coisa que difere o pessoal que tem resultado e não tem resultado, mas eu acho que provavelmente a gente vai chegar nesse assunto mais para frente. E nessa fase, quando eu entendi isso, eu dirigi a minha formação para trabalhar com esse negócio. Então eu ia estudar, por exemplo, imunologia. Eu olhava e falava assim, putz, interleucina 6, sinalização inflamatória, dor, rubor, calor, turgor. Isso daí tá estranho, eu vejo isso em algum lugar. Aí tinha lá, alteração da conformação da actina e miosina, liberação de interleucina 6. Eu falei, porra, tô estudando esse negócio aqui, deve fazer crescer, meu. Então acho que não tem uma matéria na faculdade que eu não tenho estudado e falar, essa porra aqui deve fazer crescer alguma coisa. E essa perspectiva me fez estudar com muita paixão. A única coisa que eu estudei que realmente não faz crescer quase nada chama hematologia. Ai, cara. Cara, só dá pra te falar uma coisa, que o cara anêmico ele não ganha massa. Tirando isso, não tem nada de novidade. Mas enfim. E isso foi uma paixão, era uma coisa que me levava a buscar isso, e aí eu fiz a minha formação.
A minha primeira pós-graduação eu fiz na faculdade ainda, que foi Fisiologia do Exercício, um grupo do professor Antônio Carlos da Silva, que era o chefe da fisiologia na época. A gente está falando de 15 anos atrás, é um tempo isso. Estamos falando de 2001. E eu fiz minha iniciação científica com ele, foi o cara que me despertou. Falou, olha, Paulo, se você manjar de fisiologia e manjar de biomecânica, você entende treinamento. Se você manjar de fisiologia e manjar de bioquímica, você entende nutrição. Tudo que é estrutura do conhecimento, ela está situada com base no que a gente chama de ciência base, tá? O que você olha de aplicabilidade quando você vê um trabalho comigo sobre desidratação, por exemplo, ele está calcado o quê? Na ciência base, na bioquímica, na química. E se você não dominar o conceito, você nunca vai saber a aplicação daquilo que você está estudando. Isso daí, Caio, foi confirmado por um professor de clínica médica minha. Ele usou a mesma frase. E ele usou para falar sobre... A gente estava estudando sobre... Ele era cardiologista, a gente estava estudando alguma coisa de cardiologia. E ele virou para mim e falou assim, Paulo, na medicina, tudo tem um nome. Ou do que parece ou do que faz. E dentro da medicina, é mais importante você saber o conceito do que, na realidade, a aplicabilidade. Por quê? Se você domina o conceito, você sabe de tudo que vai aparecer na sua frente. O cara vai falar para você de um inibidor de um canal de sódio dependendo de glicose. Você sabe do que ele está falando para você. Porque o remédio pode ser novo, mas o canal você já conhecia há 20 anos, 30 anos às vezes. Né? E nessa situação, eu quando estava no 5º ano da faculdade, ele virou para mim e falou, pô, você está trabalhando aqui já faz 2 anos, eu tenho que te dar uma bolsa, tenho que te dar alguma coisa. Eu falei, professor, eu já tenho bolsa. Eu tinha a bolsa do DIS, que era o Departamento de Informática em Saúde. Na época eu tinha um blog, eu editava ele a partir do Departamento de Informática, e eu tinha feito um projeto de um programa de avaliação de atleta, né? Incluía avaliação física, avaliação nutricional, a montagem da dieta. Cara, era um calhamaço dessa grossura, assim, quando eu terminei de escrever. Só que era um software, né? Era desenvolvimento de software. E imagina, Universidade Federal, cara, os caras não têm grana para investir nisso. Mas era um software legal. Acho que eu tenho até hoje o trabalho. Em algum lugar, mas eu tenho. E eu tinha a bolsa da pediatria, porque o meu primeiro trabalho com metabolismo foi com criança obesa, né? A gente, desde o 2º ano, eu acompanhava um ambulatório de obesidade infantil. E eu tinha um orientador muito bom, e ele falava assim para mim, Paulo, já descobriram tudo obesidade, tudo que é parte bioquímica de obesidade, e agora o que eles estão descobrindo são coisas que modificam, só que de uma forma onde a criança é muito mais fácil você prevenir. Vamos não deixar a criança engordar. Claro. E esse orientador, na época, era o professor Fábio Ancona Lopes. Ele era presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. Ele era um cara muito sensato e muito centrado. E ele falava, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo diferente, vamos estudar o pai e a mãe. E aí o alvo do meu trabalho na época era descobrir o quê? O quanto o pai e a mãe sendo obesos interferia na criança. E o quanto isso era comportamental. Porque a nutrição, sem brincadeira, é 100% comportamental quando você está lidando com algum tipo de problema de saúde causado pela alteração nutricional, tá? Já tinha essas bolsas, eu falei, porra, não quero, professor, eu quero fazer a sua especialização em fisiologia do exercício. Ele falou, tá bom, você faz, só que você não vai ganhar nada. Eu falei, tudo bem, eu quero o conhecimento. Por mais que eu não tenha um papel assinado, isso daqui tá aqui dentro para mim é bom. E no 5º ano da faculdade, a galera já estava começando a estudar para residência, apavorada, porque tinha prova de residência, que para nós é um segundo vestibular, né? Você passa na faculdade de medicina e você faz mais uma prova para entrar na residência. E você compete, não é com os requenguela que saíram lá de longe, você compete com os caras que são cobra, que estudaram 6 anos com você, com os mesmos professores, tendo o mesmo tempo, tendo as mesmas condições de estudo. É difícil, cara, não é mole não tem bobinho. Mas eu precisava de alguma coisa para, sei lá, libertar a minha mente. Eu fui fazer a especialização. Na época era um mestrado profissionalizante que chamava. Então, toda terça e quinta, das 6 às 10 da noite, eu estava lá na pós de fisiologia do CEF. E lá, quando eu terminei, foi muito legal, por quê? Porque logo depois eu me formei. Eu terminei no 6º ano, aí depois 6 meses eu me formei. Quando eu me formei, o reitor entregou pra gente, para nós todos, o diploma, né? E quando foi a minha vez, ele me chamou. Aí chegou o meu professor e falou, tem um presente para te dar. E ele me entregou
um dos certificados que você está vendo aqui atrás, que foi o certificado de Fisiologia do Exercício. Então eu saí mestre praticamente da faculdade. Que legal, cara. Né? E Da isso deu hora. um puto impacto na minha vida. Falei, pô, eu já estou saindo de algum lugar onde eu já tenho uma habilidade que é uma habilidade certificada, né? Então eu posso trabalhar com isso. Aí, porra, cara, eu fui embora. O que falta para estudar então? Fui atrás do que faltava para estudar. Eu fui fazer biomecânica na USP, que eu não tinha na Escola Paulista de Medicina. Depois da biomecânica na USP, eu entrei de novo para fazer a residência, porque eu fiquei um ano fora servindo o exército, e a biomecânica eu fiz nesse ano de exército. No primeiro ano de residência eu entrei em treinamento esportivo, então eu fazia residência de ortopedia, eu fazia treinamento esportivo, e depois que eu saí da residência eu fiz medicina esportiva e fiz nutrologia esportiva. Então eu fiz minha vida acadêmica para lidar com esporte. E é para lidar com esporte não para ser aquele ortopedista que fala que é médico do esporte, ou então aquele, sei lá, cardiologista que fala que é médico do esporte porque o coração acelera quando o sujeito está fazendo exercício. Eu queria lidar para resolver aquelas perguntas que normalmente o médico ele não está habituado, porque ele não tem o interesse de responder. Doutor, por que eu não ganho massa muscular? Doutor, por que eu não estou conseguindo emagrecer e eu estou treinando? Doutor, por que eu não consigo baixar meu tempo? Por que eu não consigo aumentar minha força? E essa característica do paciente que eu te falei, quando você lida com um sujeito que faz academia, você está lidando com um sujeito que faz aquilo por amor. Isso não é um solilóquio, isso é uma verdade. Como que chama um atleta que faz esporte que não é competidor? É amador, cara. E quando o cara ama o que ele faz, ele dá valor para qualquer um que seja capaz de orientar ele no caminho de conseguir aquilo que ele deseja. Aí foi foda, eu montei o consultório e, eu atendia um paciente por semana, porque não era uma época que tinha esse boom de fitness, que a galera curtia bodybuilding e músculo, não sei o quê. É uma Que ano que foi época... isso, mais ou menos? Que você Isso montou o foi consultório? 2004. Foi em Nossa, é 2004. verdade. Eu comecei a treinar em 2011 e ainda era muito, muito fraco, assim, no Brasil, Eu esse comecei a treinar esporte da em musculação. 1992, bicho. Faz tempo pra Nossa, eu não caralho. consigo nem imaginar, cara, como é que era nessa Ó, época em aí. 92 eu treinava na academia do clube, a academia era do lado da lavanderia do clube, tinha tudo, menos ser humano dentro da academia. E assim, como não tinha rede social, os caras eles não te criticavam porque você treinava, tipo, eu bombado, não sei o quê. Nada, no máximo o pessoal achava esquisito, olhava, mas assim, passava batido. Essa coisa do sujeito olhar e criticar quem tem um físico diferenciado, ela veio com rede social, porque quando você muda a sua identidade física e, portanto, muda a sua identidade visual, para as pessoas que têm essa identidade visual forte, você cria como se fosse um empowerment, você dá para ela um atestado daquilo que, né, é visível que ela obteve sucesso naquilo que ela fez. Até porque tem isso, né? Se você é culturista e precisa falar que você é culturista, alguma coisa está errada. Ah, não, eu sou É, culturista, mas eu tô em off. exatamente, Não, tá em never, brother. exatamente. Isso não é nada. Tá em never. Ai, caramba. E aí eu fui pra esse lado e foi bem legal, porque eu gostei de atender essas pessoas, me decepcionei demais com o esporte profissional, principalmente no Brasil. O Brasil só tem espaço para futebol, e o futebol, ainda assim, ele só tem espaço para gente que está a fim de entrar na política do futebol. É o resultado. Se eu fizer gol de qualquer jeito, eu ganho. Fisiculturista não é assim. Por mais que a gente reconheça que existem políticas, existem formas subjetivas de avaliar as carreiras dos fisiculturistas, e uma forma de avaliar a carreira de um fisiculturista, que é non-spoken, né, que não é dita, é a progressão e a consistência da carreira dele. Se você já viu alguns Mr. Olímpia, você percebe que o sujeito não chega do nada lá e ganha. O sujeito chega com o chapeuzinho na sacola, se apresenta, eles jogam ele lá para 15º colocado para ficar entre os 15 para voltar no ano seguinte. Aí ele volta, o cara continua bem, o que ele faz? Aí ele sobe para o line-up de 6. Aí se ele tá muito bom no ano seguinte, aí eles deixam ele com um físico superior que o primeiro, tá? Superior que o primeiro, ou pelo menos pau a pau. Aí eles deixam ele de runner-up, tá? E aí o sujeito de runner-up, às vezes com um físico muito
parelho com o do cara que é primeiro colocado, que é o campeão. Aí que eles decidem se esse cara conseguir se manter como runner-up 1, 2 anos, se eles vão entregar o título para ele ou não. Porque a gente percebe que existe quase como se fosse um consenso dos caras criarem atletas por eras. Olha todos, não teve um cara que ganhou um Olímpia só e acabou. Teve um na história, né, que foi o Dexter Jackson, que na realidade não é que ele ganhou Olímpia, é que o Jay Cutler perdeu, né, e não dava para você dar para o Jay Cutler, porque foi um ano, inclusive, que ele passou mal, ele teve uma desidratação muito severa, teve que ir para o hospital, tomou líquido, e quando ele reidratou, o físico dele estava inchado, estava retido, e não tinha como não dar a vitória para o Dexter, que tinha aquele físico maravilhoso em Cunha. E aí, o Dexter Jackson ganhou em 2008. O que abriu o primeiro e único precedente da história de um ex-Olímpia perder e voltar e ganhar, que foi o Jay Cutler em 2009. E aí, em 2010, a gente teve a lesão de bíceps do Jay, que todo mundo falou que era óleo, um monte de babaquice, e na realidade não. Ele lesou o tendão da cabeça longa do bíceps fazendo um deadlift para fazer uma foto, um movimento idiota e tolo. Foi questão, eles queriam fazer a foto antes do Olímpia, ele tinha que fazer um deadlift. Deadlift é o exercício que mais machuca o tendão da cabeça longa do bíceps. A pegada invertida, né, rompe muito bíceps. Por quê? Porque você está levando um peso que quem consegue levantar tem um membro inferior, só que quem está sustentando é o membro superior. Imagina que um deadlift, quem faz força para levantar é um quadríceps. Qual o tendão que você acha mais forte, do quadríceps ou do seu bíceps? Né? E nessa situação, exatamente, aí nessa situação ele lesou, e assim, você tinha lá do lado dele o Phil Heath, que já estava com um físico extremamente maduro, proporcional, bonito, definido, separado, né, uma separação muscular diferenciada. E aí os caras deram para o Phil Heath, e aí depois disso, Jay Cutler teve que fazer a cirurgia. Aí foram 4 meses sem treinar, e realmente, você pega um físico de um homem de 40 anos de idade, que treina praticamente 20 ou 30, né? E você submete a uma agressão cirúrgica, é muito complicado fazer com que ele volte na mesma condição. Por isso que o Eduardo Corrêa é meu herói, porque acho que ele é o único culturista que suportou um nível de lesão, um nível de trauma e voltou para competir, tá? Pelo menos da categoria dele. Bem, né? Voltou batalhando bem. Voltou e voltou para pegar segundo lugar, né? Foi sensacional. No segundo lugar até que ficou bem, assim, polemizado, né? Um pouco injustiçado, algumas pessoas acharam. Mas é o que você falou, né? O cara tem que ser o runner-up. Caio, aí talvez ali... é a consistência do trabalho do sujeito, entendeu? O Eduardo, ele tinha muita variação, porque assim, ele sempre foi conhecido como o super sliced. Ele sempre teve uma definição muscular ímpar no line-up do 212. E aí o que acontecia? Ele sempre apostava nisso, e quando ele ganhava, assim, visualmente, uma definição que ninguém conseguia bater, ele perdia a competição, e aí o pessoal falava, não, mas é porque queria um cara maior. Aí beleza, ele entrava maior na competição seguinte. Não, mas você tem que entrar mais definido, porque você é conhecido pela definição. É essa política que é difícil. Por isso que a gente tem que valorizar alguns nomes no Brasil. Porque você pega, por exemplo, um Felipe Franco, tudo bem, ele ainda não ganhou no Pro, mas ele ganhou no Amador lá nos Estados Unidos de gringo. Tá? Não é fácil fazer isso. Não é fácil por causa dos tipos dos juízes, não é fácil por causa do tipo de julgamento. Você vê que o próprio Arnold Classic South America, que a gente teve aqui semana passada, ele teve muitos brasileiros participando, né? Só que você vê a tendência clara dos outros juízes da América Latina de terem opiniões diferentes das dos brasileiros. Então não tem também uma homogeneidade na forma de avaliar. É muito difícil quando você se depara com isso. Ser um atleta brasileiro, bicho, é ser um atleta que ele está a todo momento sujeito a ser classificado como grande demais para a categoria ou pequeno demais para a categoria, como no caso de biquíni, por exemplo. Você vê a biquíni no Brasil, ela é magrelinha. Você vai ver as biquíni aí na gringa, porra, as minas estão do tamanho das figures. As figures estão do tamanho das physique. E assim, a gente já não tem mais fisiculturismo feminino, né? A gente tirou justamente porque o que a gente queria era uma mulher com músculo, não um homem com perereca, né? Era outra questão. Que aí cai naquela história do esteroide. Como é que você vai criar uma competição e você vai falar, não tem esteroide aqui,
que o atleta ainda se sente ofendido quando acusam ele de usar esteroides, só que tá nítido que aquele físico é um físico modificado. Essa que é a hipocrisia que irrita a gente, principalmente a gente da parte profissional, né? A gente tem antidoping, tem os processos de avaliação, principalmente no amador. O profissional não tem, mas esporte profissional, por exemplo, basquete profissional não tem, futebol americano profissional não tem. Então não é só o fisiculturismo, mas o fisiculturismo amador tem, né? Nossa, o que a gente estava falando, né, que eu estava te contando, que a gente foi acabar nisso daí. Você estava se introduzindo, contando um pouco da sua história, até que eu perguntei que ano que você Eu começou lembro. aí o consultório, daquela época que era um pouco diferente as coisas, Aí etc. assim, só para finalizar isso daí, e aí assim, eu me apaixonei por essa parte e fui cuidar de gente que tinha a mesma opção de vida que eu, que treinava porque gostava, que fazia dieta porque acreditava que era importante você controlar o que você come. E assim, a relação médico-paciente, cara, é uma coisa muito parecida com amizade. A diferença é que assim, pro seu amigo às vezes você dá uma mentidinha. Porra, cara, não vou sair hoje porque eu tô doente. Porra nenhuma, você tá cansado pra caramba, você tá a fim de assistir Netflix, você tá querendo fazer outra coisa. Ou então, você olha, ele comprou aquele carro que você era louco pra ter, e você fala, ah, não, pô, é legal, mas não é tanto assim, achei que era mais legal, porque bate aquela invejinha que todo mundo tem, né? Então, assim, pro amigo, ainda rola alguma coisa assim, você sacaneia, o médico não. A relação médico-paciente, pelo menos pra mim, é sagrada, bicho. A papel do médico, para mim, é uma coisa sagrada. Aqui, até por isso que muito me honra você ter me chamado para a gente conversar. Porque o meu papel na vida, eu sei muito bem qual que é, servir as pessoas. E eu não tenho melindre nenhum em relação a isso. Eu acho, inclusive, que médico, quando aparece demais, é porque está fazendo alguma cagada. Então, eu tenho muita preocupação com esse nível de exposição que eu tenho ultimamente, né? Porque eu gosto de ficar atrás da mesa e eu gosto de falar para as pessoas aquilo que vai fazer bem para a alma delas. Tanto que você não vê em postagem minha do Instagram abraçando ninguém falando, ó, esse daqui foi eu que fiz. Eu acho isso ridículo, a pessoa que se faz. O sujeito que está do lado, ele é um assistente, né? Ele é o assistente do treino, ele é o assistente da dieta, ele é o assistente da parte bioquímica médica, é alguma coisa nesse sentido, mas ninguém é dono do resultado do cara que está lá treinando e que está lá esquentando o rabo dele ou no aparelho lá suado e todo quebrado, ou então fazendo dieta que não é alucinada para conseguir chegar na pele mais fina sem detonar a espessura muscular. E esse tipo de relação, quando você atende a pessoa que gosta das mesmas coisas de você, é uma coisa mais franca. Pode ver que quando você se coloca como um sujeito que conhece daquilo que você faz, a pessoa mais nova que você, a pessoa que você tem ascendência sobre, ela confia em você gratuitamente. E a sua imagem participa da credibilidade que você passa. Ter isso como médico é muito bom. Principalmente quando você é recém-formado, o que acontece? A pessoa olha para você e automaticamente ela fala, putz, esse cara é recém-formado, ele não sabe merda nenhuma. E na verdade, não é assim, a gente sai da faculdade com uma carga de conhecimento brutal, né? A única coisa é que a nossa experiência é pouca, né? Agora, em termos de conhecimento, você sai muito, né? Você teve que estudar para uma prova de residência. A prova de residência é assim, cai o quê? Cai tudo. Cai tudo que você estudou, do primeiro dia que você entrou na faculdade até o último dia que você saiu dela, e às vezes cai alguma coisa da matéria específica que você está prestando, que você não sabe nem ainda o que que você vai fazer como especialista. E esse tipo de coisa, assim, eu entendo por que hoje você tem tantas pessoas que são coaches, tantas pessoas que, mesmo de forma não regulamentar, elas tentam ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos físicos, tá? Porque é uma coisa apaixonante. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a galera que é blogueiro, que é vlogger, alguma coisa assim, e normalmente os profissionais eles têm uma forma muito ruim de se comportar perante essas pessoas, né? Aquela forma daquela inveja, assim, esse sujeito não pode falar isso, esse sujeito não pode falar aquilo. Meu irmão, se não é blogueiro, formador de opinião, que sabe falar e sabe se comunicar, falar que existe aquilo, ninguém vai te procurar profissionalmente, porque você faz isso, você fala do seu trabalho, alguém entende alguma coisa disso? Então, sabe, a era que a gente vive, essa relação com informação, ela é uma coisa muito tênue e, assim, é saudável que as pessoas elas se comuniquem.
você só vai se sentir ofendido se você, como profissional, não tiver o conhecimento que você está vendo que aquela outra pessoa tem. É claro que você não precisa saber de tudo, né? Mas você tem que ter noção do que acontece. Uma coisa que eu ia até te perguntar quando você acabou falando isso, que só para eu saber a sua opinião, que assim, como você estava falando, você é um cara que estudou muito, que se dedicou muito, né, para ter todo esse conhecimento que você tem hoje, né? Ele não cai nada do céu, assim, você tem que ir atrás, Não, com não. certeza. Então, às vezes, o que eu sinto, posso estar completamente errado. Eu quero só que você me dê a sua opinião. As pessoas que falam mal, talvez, de um blogueiro ou de um vlogger, etc., pode ser que ela sinta que ela se dedicou tanto, ela sofreu tanto para chegar onde ela tá, para ter aquele conhecimento que talvez demorou 10 anos para ela ter, que ela prefere talvez guardar um pouco daquele conhecimento para ela e não dar de graça, vamos dizer assim. O que o vlogger, né, tudo bem, não é um conhecimento ao mesmo nível, mas ele dá um conhecimento praticamente de graça que ele tenta dar pra galera, Caio, e a galera isso é vai moralmente atrás. errado, cara. Isso é moralmente errado. Conhecimento não se Uhum. cobra, conhecimento se transmite. Quando um paciente senta na minha frente para ser cuidado, você sabe qual é a minha mercadoria? O que eu estou comercializando com ele? Eu te dou 3 chances para você acertar. Pode me falar. Tá, então você já tirou o Já conhecimento da tirei. mesa. O que você comercializa. O que eu vendo para o meu paciente? Como médico, o que eu vendo para o meu paciente? Tá. Você vende simplesmente um relacionamento onde você vai direcionar o cara pro lugar certo. Você Ficou bem arranhou, vago você isso. arranhou, mas você tem mais 2 chances. Me dá um nome para isso. Você arranhou, e eu vou te Hum, explicar isso daí. Isso é uma das aulas de hum, pós-graduação que eu dou pra galera. legal. É, eu não acredito que seria consultoria não seria o nome correto, Uhum. provavelmente, né? Já. Sim, não, mais ou menos. Arranhei de novo. Tá no relacionamento, tá É, mais perto do relacionamento. tá. Cara, deixa eu pensar em Desiste? outras palavras. Vai, eu desisto. Vamos lá. Tá Manda bom. aí. O que um médico ou que um profissional da saúde ele comercializa é confiança. Isso é o trabalho de um estudioso matemático chamado Kenneth Arrow. Isso é 1963 que a gente está falando. Arrow era um matemático e ele estudava sobre a precificação das coisas. Como é que você põe o preço, por exemplo, uma consulta médica? O que você vende? Você vende a confiança, porque o paciente, quando senta na sua frente, ele coloca a vida dele, aquilo que ele preza, que ele reconhece como saúde, na sua mão. Então é isso que tem valor. Conhecimento não tem valor. Nosso papel é difundir conhecimento. Cara, se a pessoa não sabe que se tiver uma dor de cabeça pode ser alguma coisa entre uma cefaleia por uma IVAS, por um resfriado, ou pode ser um aneurisma, você acha que ele vai no médico? Não vai. Ah, é tudo um resfriado. Para quem só tem martelo, tudo é prego, meu irmão. Então é parte nossa difundir conhecimento. E mais que isso, o profissional, pelo menos para mim, ele tem a obrigação de difundir conhecimento da forma ética adequada. Eu não gosto dessa palavra ética, porque aqui no Brasil hoje a palavra ética ela tem sido confundida com estética. Então, o que é ética aqui no Brasil que as pessoas estão praticando? É uma ética extremamente canalha, que é você fazer a coisa bonitinha para você ser politicamente correto. Ético não é isso. Ético quando você sabe que a sua moral está perfeita. Tem muita coisa de ética correta, mas de moral reprovável. O profissional, quando ele se expõe, ele ensina a forma que você deve se expor. E dessa forma, você consegue meio que padronizar ou criar uma linha de comportamento que se alinhe com aquilo que se espera de alguém que vai falar de um assunto. Mas é óbvio, cara, que a sociedade não tem obrigação nenhuma de seguir isso. Você tem gente que rouba, que mata. Porra, você tem gente que engana as pessoas como forma de ganhar a vida. Então não adianta você querer que as pessoas vão se portar de uma forma padronizada, porque isso não existe em nenhuma seara da sociedade. Isso é irreal, isso é utópico. Na nossa área também não. Então vai ter gente que vai falar muito bem e tem gente que vai falar um monte de asneira, né? Agora, você tem 2 formas de você se portar quanto a isso. Você vai e fala aquilo que é verdade, justifica, né? Eu gosto de justificar cientificamente aquilo que tem comprovação, gosto de falar da minha experiência, que é alguma coisa que para mim é cara, para mim é o meu tesouro, é a minha riqueza, né? E você tem gente que vai falar de orelhada,
né? Mas eu não sou polícia de ninguém, eu não falo a abobrinha de ninguém, não julgo as pessoas, até porque quando eu começar a fazer isso, eu vou dar o direito às pessoas fazerem a mesma coisa comigo. E eu não dou esse direito, porque ninguém estava no meu sapato quando teve que fazer o que eu tive que fazer para chegar onde eu tô hoje. É, legal, cara. Legal, legal, Paulo. É muito legal esse esporte, até mesmo você tava falando aqui, e eu também sinto que, assim, quanto mais eu aprendo aqui nesse ramo, mais eu vejo que eu preciso aprender mais, Ah, né? tamo junto. E isso é um negócio que me fascina muito, sabe? Porque você vê muita gente que acha que sabe tudo, até mesmo, cara, quando eu comecei a treinar ali, eu tive um desenvolvimento legal logo a princípio, então se aquilo que eu tava fazendo tava funcionando, aquilo era verdade absoluta, acabou e eu sabia de tudo, né? Uhum. Naquela mente de moleque. E eu comecei a ver, quando eu vim até para os Estados Unidos, principalmente, comecei a ver que eu não sabia porcaria nenhuma, nada mesmo. E aí eu comecei a correr atrás de aprender, e cada vez eu lia uma coisa aqui, ali, lia um livro novo, e começava a debater ideias, e ver o que era válido, o que não era, e eu acho muito legal. Uhum. Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, várias pessoas até na internet falam, nossa, o Caio sabe muito, e eu falo, meu, eu, eu não sei nada do que eu vou saber daqui a 10 anos e muito menos do que há 20 anos e eu tenho certeza que muita coisa vai mudar ainda nesse esporte, no que a gente acredita hoje. Porque eu tenho um pensamento, eu não sei se você concorda, Uhum. que hoje em dia, por mais que a gente saiba bastante sobre nutrição, principalmente, os seres humanos sabem muito pouco, na verdade, sabe? Sobre esse assunto em geral. Tipo, o que está acontecendo ali no nosso corpo, né? Como é que tudo funciona? A gente sabe muito, mas eu acredito que no geral das coisas a gente também tem muito a aprender ainda e avanços a serem feitos nessa área. Ó, posso te falar uma Você coisa? tem... O que você tá falando é uma coisa que é Fala. cientificamente comprovada também. E perceba, quantos anos você tem, Caio? Eu tô com 23. Então tá, com 23 anos você está falando para mim da teoria de Dunning-Kruger de 1999. Dois caras que tinham muito mais que 23 anos, uma formação de psicologia nas costas, e eles escreveram sobre uma coisa chamada curva de conhecimento. Vê se dá para enxergar aí. É enxergável esse gráficozinho aqui? Acho que dá, sim. Eu Tá, consigo ver, sim. ótimo. Então eu vou te falar o que Dunning e Kruger em 1999 falaram para a galera em relação à curva de conhecimento. O idiota, quando ele não sabe nada, é um ignorante, quando ele ganha qualquer quantidade de conhecimento, ele acha que ele sabe tudo. É o que acontece com a gente na adolescência. A gente sabe tudo, tudo é fácil, dá pra gente fazer qualquer coisa. Quando a gente vai adquirindo conhecimento e o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a gente não tem conhecimento nenhum. E aí a gente começa um processo de estudo, e aí a gente se torna expert ao longo do tempo e da quantidade de conhecimento acumulado. Da mesma forma que o idiota acha que sabe tudo, o expert, ele acha que nada sabe. Pode ver que quanto mais o cara conhece, mais ele fala exatamente o que você falou. Porra, eu olho hoje, tem um monte de coisa que eu queria saber, eu tenho muita dúvida. Isso gera um corolário, ou seja, gera uma situação inversa. O cara que é expert, ele começa a achar que tudo que ele sabe é muito fácil. Sabe aquele professor de faculdade que vai dar aula para você e a aula dele é dificílima, que você não entende nada? É que ele acha que o que ele sabe é tão fácil que é óbvio. Então ele não consegue dar aula de uma Cara, coisa difícil porque ele não consegue dar conta daquilo. é exatamente o que eu penso, velho. É Então, exatamente o que eu penso. Às vezes eu penso assim, cara, isso é tão óbvio, é tão fácil, é tão na cara, né? Como é que as pessoas talvez acham que esse meu vídeo tava cheio de conteúdo, quando na verdade, pra mim, eu acabei regurgitando algo que é uma coisa óbvia, né? E realmente, o que você falou, eu acabei de me identificar pra caramba com isso. lembra disso, Dunning-Kruger, 1999. Você vai gostar do trabalho dos Pô, caras. vou lembrar, vou dar uma pesquisada depois, muito legal mesmo. Hum. Eu também me identifico muito com o que você falou, com a sua pessoa, porque eu sou uma pessoa que também nada nunca me faltou nessa vida e eu sempre dei muito valor a isso. E, e eu até vim aqui para os Estados Unidos e eu estudo hoje Strength and Conditioning, que é o curso que você falou lá que trabalha com jogador de basquete, jogador de futebol. A gente sempre tenta tornar um atleta mais rápido, né, mais forte, melhor ali na quadra. É bem legal isso, eu gosto muito, mas não é o que eu quero fazer com o resto da minha vida, sabe? Aquele Eu da tento sempre... NSA que você faz? O do NSA, tem muita coisa. O livro do meu curso tá aqui do meu lado,
nessa grossura assim também, acho que é da NSA, National Strength Essentials and of Conditioning. Strength and Conditioning. Isso. Isso. E assim, o que você disse, é um curso, assim, aqui nos Estados Unidos não é algo que você, assim, em teoria, né? Eu não seria um milionário com esse curso, mas eu acredito que, é claro, se você ama o que você faz, você sempre não precisa, não é mensurável em quantia de dinheiro, Sim. mas mesmo que fosse, você conseguiria se tornar um milionário, porque quando você faz o que se ama, você vai um pouco além, né? Eu sempre falo isso pra minha namorada, porque ela quer ser uma occupational therapy, né? O que ela estuda aqui, ela é uma menina brilhante, Ela é ela daí ou ela tira é daqui? americana. E ela tira 10 em tudo, ela é super inteligente, só que ela é aquela aluna de livro de escola. Oh, Ela aprende straight o A que é para aprender. motherfucker. E ela é aquela menina que aprende o que tem que aprender pra tirar o 10 na prova. E eu sempre falo pra ela, cara, se você quer ser uma OT fudida, tenta um pouco além. Tipo, ouve um pouco de podcasts de OTs, né? Que eu adoro ouvir podcast. Ou compre uns livros que a sua faculdade não manda você ler sobre OT. Porque eu tenho certeza que tem muito conhecimento por aí que você vai usar, que você não vai ter aprendido só na faculdade, né? Que você vai pegar de experiência de outras pessoas que estão colocando esse conhecimento por aí. Eu acho muito legal isso. Mas vou para a próxima pergunta, que a gente passou bastante tempo na primeira, mas não tem problema que foi do caralho, assim. Temos Pra tempo? caramba mesmo. Se a gente tem Se tempo, você pode tiver trocar tempo, eu ideia. tenho. Se você tiver tempo, eu tenho tempo. O que Então você acha? pronto, vamos trocar ideia. Vamos esgotar o assunto, pô. É massa. Legal. Uma, uma coisa que eu pergunto para todas as pessoas, assim, que eu considero um expert no assunto, né, uma pessoa que tem mais conhecimento que eu e que eu quero absorver um pouco, eu tenho algumas perguntas que eu, meio que prontas, assim, que eu pergunto para elas. E uma delas é assim, o que você acredita hoje, né, o que você aprendeu, o que você acredita, que a maioria das pessoas não sabem, mas elas deveriam saber. Então a gente pode isso você pode ir no geral, ou se você quiser focar mais no aspecto fisiculturismo também pode ser. Mas o que você acha que é uma coisa que você tem um conhecimento, que você acredita que muita gente não entendeu ainda, mas devia entender? Pode ser uma coisa básica, qualquer coisa aí, o que você conseguir pensar. Eu sei o meu lugar, Caio. Eu sei o meu lugar. Meu lugar é servir a quem me procura. É devolver à sociedade aquilo que eu pude receber dela. E é saber que eu nunca vou ter um lugar no palco e na luz e sob os holofotes, mas que isso não faz diferença. Legal, cara. É foda falar Não, isso. da hora, eu fico Porque viajando emociona. aqui nas coisas que você fala. Emociona falar isso porque, legal, assim, a gente confunde sucesso com fama, sabe, cara? E muita gente olha pra você e às vezes não sabe reconhecer o sucesso que você tem porque ele não vê em você a fama que ele esperava. Bom, se a gente pegar um monte de gente famosa, a gente vai ver que assim, a maioria não teve sucesso nenhum. E você vai pegar muita gente de sucesso que não tem fama nenhuma, né? Por exemplo, vamos pegar uma fácil. Alexandre Fleming. Quem foi? Fala pra mim. Já ouvi Fleming, cara, eu já vi esse nome. Fleming é o cara da penicilina. A gente Isso. tá vivo hoje por causa dele, só pra você ter uma ideia. E ele não é um cara famoso, mas se eu falar pra você, sei lá, Gretchen, você já pensou lá no... já lembrou em meia dúzia de música nela, mesmo você tendo 23 anos de idade. Então, o que eu sei, que eu acho que as pessoas poderiam, sabe, se incumbir de descobrir mais, é qual é o seu lugar, tá? Eu tô acostumado a ver pessoa que olha pra mim e fala assim, mas você sabe quem eu sou? Eu tenho a vontade de falar, foda-se, isso não calcula. Porque essa nunca é a pergunta que é relevante. A pergunta relevante, ela é, quem você pensa que você é? A pessoa que sabe quem ela é, Caio, ela nunca excede aquilo que ela tem que fazer, ela nunca precisa diminuir o outro para aparecer. E o que é muito difícil nessa área esportiva é você controlar o ego da pessoa, que às vezes ela não compreende que uma coisa é o acaso, que outras vezes é sorte, e que outras vezes é uma falta de controle, não o excesso dele. Porque o corpo humano, você pode fazer milhares, ou você pode controlar, dezenas de variáveis, mas a gente está exposto a milhares. E, assim, ser muito sincero,
Eu acho impossível você controlar todas ao mesmo tempo, o tempo todo, tá? Então, a arte daquilo que a gente faz é saber criar um caminho que seja, primeiro, factível de ser trilhado. Segundo, que leve a uma condição física, no caso do bodybuilding, que ela seja manutenível. E terceiro, que isso traga para a pessoa a satisfação que ela espera. Claro que, quando você lida com um cara como eu, que sou um pai de família, por mais que eu já tenha disputado campeonato, né? Hoje eu sou um pai de família, eu sou um médico, eu sou um profissional, eu cuido de pessoas, eu fico atrás do holofote para a pessoa brilhar. Eu fico muito feliz com isso, é a minha vocação divina de fazer. Eu preciso de um físico que eu possa ter para servir a minha vida. Se eu tiver que ter uma vida para servir um físico, para mim já não funciona. Eu não abro mão de ter as minhas filhas, eu não abro mão de ter a minha vida com a minha mulher, eu não abro mão de pegar as minhas filhas no meio de uma dieta e levá-las para tomar um sorvete no sábado à tarde quando eu posso, porque eu trabalho muito, tá? Só para você ter uma ideia, 2 anos atrás, de 55 finais de semana do ano, 47 eu dei aula fora. Como fica a minha família? Ano passado foram 37. Esse ano eu estou tentando deixar em 27, eu estou tentando tirar 10 por ano, tá? Porque, sabe, de repente eu chego em casa e minha filha tá grande, meu. Outro dia eu tava saindo do banho e, meu, tinha uma morena pelada no meu quarto. Eu falei, que porra é essa? Eu dei um berro, um susto, cara. Tinha uma morena pelada no meu quarto. Era minha filha, que tá com 13 anos, que tava pegando as roupas da mãe dela. Eu achei que tinha entrado uma estranha na minha casa, tava roubando as roupas da minha mulher, tava alguma coisa maluca. Eu dei um berro, falei, ô, sua criança orelhuda, vai voltar pro seu quarto, o que você tá fazendo aqui, caramba? Fiquei desconcertado. Porra, não Sim. por qualquer coisa relacionada ao banho ou à toalha, mas assim, ao susto de falar assim, meu, eu não vi minha filha de 13 anos crescer do jeito que eu gostaria, a ponto de poder observar que existiu uma progressão, né? Mas como eu estava falando para você, essa relação de você saber quem você é e você ter essa satisfação é uma coisa que vai te deixar feliz o tempo inteiro. Pode ver que gente feliz e realizada não enche o saco de ninguém, Caio. Se você olhar as redes sociais de hoje, você, você é um prodígio dessas redes sociais, meus parabéns, tá? É admirável isso e eu fico feliz e eu quero que você continue fazendo o que você faz com muita responsabilidade e muita habilidade e a gente precisa de gente que saiba fazer isso de um jeito decente como você, tá? Pô, obrigado, cara. Isso Te deu uma responsa ganhei agora, hein, filha da meu puta? ano inteiro. É, cara. Você tá maluco. Te deu uma responsa agora. Mas assim, você consegue ver que nesse meio de rede social você tem muito hater que vai lá e fala uma abobrinha pra você e que escreve uma coisa idiota. Mas, Caio, a primeira vez que eu tive contato com rede social, isso me deixava possesso. Como que esse cara tá fazendo isso? Que babaca. Quem ele sabe, o que ele sabe de mim para fazer essa crítica? Como ele se acha no direito de me julgar? O tempo passava, aí meu discurso mudou. Meu discurso foi assim, pô, ele só tá fazendo isso porque ele está protegido pela distância digital ou a proximidade digital que o meio oferece. Então ele pode estar aqui falando essa besteira, mas como fisicamente ele não está, ele se aproveita disso como ponte e faz a agressão dele. Hoje, cara, você quer fazer um exercício que vai te deixar mal? Você entra na vida do cara, pega e abre, sei lá, o Instagram daquele cara que escreveu uma besteira. Você olha a cara dele, você olha a vida dele, aí faz o exercício de você ser aquele cara. Você acha que você precisa falar alguma coisa que está fadado a ser a porcaria que ele é? A pior coisa que você possa falar para ele não vai chegar da merda que é viver a vida que ele vive. Então hoje é a questão de você dar pena das pessoas, de você olhar, né, e você perceber que tem gente assim. Só que aí tem uma frase que eu gosto e que eu aprendi, minha família é espírita kardecista. Eu não tenho uma religião definida, mas eu sou um cara de fé, eu sou um cara religioso. E tinha uma frase assim: cada um só dá o que tem. E essa raiva, esse ódio, já não é uma coisa que eu tenho para dar.
Às vezes que eu fiz e que eu respondi dessa forma me fez mais mal que se eu tivesse ficado calado. O que eu faço? Eu dou atenção, eu tento conversar, eu vejo até onde a pessoa pode compreender, porque às vezes a pessoa também está virada num looping tão do mal, cara, tão ignorante, tão mesquinho, que ela não consegue entender o que você está fazendo com ela, entendeu? Mas assim, tirando essas coisas de lado, eu acho que quando você consegue achar o seu caminho, achar a sua vocação, saber o que você vai fazer, você não tem tempo para fazer mais nada, você não tem tempo de encher o saco de ninguém, e tudo que você fala é proveitoso. Por quê? Porque você quer ver a pessoa do seu lado feliz como você. Não porque você é tolo, mas porque você sabe o valor que tem para você ser feliz, o valor que tem para você gostar do que você faz, se sentir realizado. E mais, você sabe que no final das contas é bem isso mesmo. Gente feliz, cara, gente realizada não enche o saco de ninguém, não peida no elevador, não bate a porta da sua casa, não faz cocô na calçada e sabe falar bom dia, por favor e muito obrigado. Que são coisas fundamentais no dia a dia. Como o Chorão dizia, né? O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Exatamente, perfeita a frase dele. Cara, Paulo, só um minutinho, porque tava gravando em um formato que eu não sei se vai estar pegando a sua imagem, porque tava gravando no formato que quando você fala, filma só você, quando eu falo, filma só eu. Tá bom. Só que pelo áudio não tá funcionando, eu não sei como é que isso acabou ficando. De qualquer forma, não se preocupa, o áudio tá sendo salvo. Eu vou só parar a gravação do Skype agora e começar uma nova, onde fica meio a meio, beleza? A gente continua a conversa rapidão. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from?